O hipotireoidismo, antes de mais, para tentar sistematizar, resulta de um inadequado funcionamento da tireoide, ou seja, a tireoide não tem a capacidade de produzir hormona tireoideia suficiente. E isto traz várias comorbilidades e vários problemas associados. Nomeadamente, a pessoa tem alguma tendência a ganhar peso, porquê? Porque há uma diminuição do metabolismo basal, porque todo o corpo, no fundo, está a funcionar mais lentamente do que no indivíduo saudável. O coração bate mais devagar, o sistema nervoso funciona pior, o intestino fica mais preso, ou seja, e há uma poupança de energia que faz com que o nosso metabolismo baixe e muitas vezes está acoplado a um aumento de peso. Esta eu diria que pode ser uma primeira ligação, porque cerca de 90% dos nossos diabéticos têm excesso de peso ou obesidade, e um doente que tem um hipotireoidismo e que não esteja adequadamente tratado pode agravar o peso, que por si só também terá sempre um agravamento facilmente da diabetes associado. Ou seja, não há uma ligação direta entre um hipotireoidismo descompensado e uma diabetes descompensada, mas se nós não tratarmos hipotireoidismo, vamos ter consequências que vamos ter também as consequências em cascata, não é? Ou seja, as coisas acabam por se interligar. Há dois tipos de hipotireoidismo que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo subclínico é chamado subclínico, normalmente não tem clínica associada. Significa que nós temos uma das hormonas alteradas, mas apesar de tudo ainda existe quantidades adequadas de hormona tireoideia em circulação, daí as pessoas normalmente não terem queixas. Mas, dito isto, não têm queixas, mas às vezes existem queixas inespecíficas ou muito ligeiras, que sobretudo quando tratadas, às vezes as pessoas de facto notam que tinham algumas queixas associadas. Depois temos o hipotireoidismo clínico, onde aí já temos de facto um déficit de hormona tireoideia e que, obviamente, quanto mais grave for o hipotireoidismo, mais clinicamente significativo ele vai ser, e um hipotireoidismo grave podemos estar a falar de um caso tão grave como um coma ou eventualmente morte, porque ninguém vive sem hormona tireoideia, ou seja, se o déficit for muito grave, pode pôr até em causa a vida da pessoa. Felizmente as pessoas antes de chegar a este estado grave normalmente sentem que estão doentes antes disso, e quando temos o hipotireoidismo franco há uma clínica muito, muito, muito florida, ou seja, a pessoa de facto sente-se muito doente, não é facilmente uma coisa que passa despercebido, ao contrário do hipotireoidismo subclínico. Ou seja, aqui o grande desafio é de facto nas formas leves ou nesse hipotireoidismo subclínico nós conseguimos diagnosticar atempadamente, porque aí sim ele é muito silencioso. E outro dado muito importante é que a sintomatologia também depende muito da faixa etária do doente, ou seja, se estivermos a falar de uma pessoa mais idosa, mais frágil, muitas vezes os sinais são muito mais inespecíficos e podem ser tão simplesmente um cansaço que, enfim, é uma queixa que uma pessoa pensa pode vir de qualquer lado, não é? Ou seja, é difícil atribuir uma causa e efeito, ou uma pessoa, algum doente queixar-se, uma pessoa fazer logo a ligação com a hormona tireoideia, ou seja, é muito, muito frequente, ou um agravamento de uma função cardíaca, de uma insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, às vezes dá um agravamento de doenças de base que não parecem ser, enfim, podem não ligar-se logo à tireoide, e a tireoide é a grande responsável por esta descompensação. E, de facto, quanto mais clinicamente subtil ele é, mais difícil é diagnosticar, na verdade. Ou sabemos que o doente já tem alguma história familiar ou algum antecedente de patologia tireoideia no seu passado, ou de facto há doentes que é preciso vários médicos e várias consultas até se chegar a um diagnóstico de hipotireoidismo. Na verdade, podem ser seguidas pelo mesmo especialista, o que facilita, que é um endocrinologista. Normalmente, o hipotireoidismo é uma doença, comparado com a diabetes, bastante mais simples. Isto porquê? Porque é clinicamente muitíssimo importante, vital, sem a hormona tireoideia não vivemos, mas, dito isto, é tratado com suplementação adequada da hormona tireoideia, que nós temos disponível em comprimidos, ou seja, aquilo que é preciso fazer é perceber qual é a dose adequada para suplementar cada indivíduo e dar-lhe essa suplementação, que normalmente é uma toma diária, todos os dias, em jejum, e o doente tem uma qualidade de vida e uma esperança de vida igualzinha a outra pessoa qualquer da população, se estiver adequadamente tratada. A diabetes é, de facto, tem um tratamento muito, muito mais desafiante, porque é uma doença crónica que nós sabemos que se associa normalmente a uma degradação progressiva da função pancreática, ou seja, a história natural da diabetes significa que uma pessoa pode começar com uma terapêutica relativamente simples e ao longo dos anos irmos ter que incrementar essa terapêutica até chegar, às vezes, à substituição com insulinoterapia.
E de facto o que é muito difícil é que também há muita variabilidade entre os doentes diabéticos. Há doentes diabéticos que de facto têm a sorte de poder se calhar fazer uma vida com 1 ou 2 comprimidos e sempre muito bem controlados e sem complicações, mas de facto também há doentes que facilmente têm complicações, ou seja, nós no KPDS foi um dos grandes estudos, um dos primeiros em doentes diabéticos recém-diagnosticados, metade deles já tinham complicações de diabetes, porque também temos um problema de diagnóstico, ou seja, nós temos cerca de 40% dos nossos diabéticos em Portugal não são diagnosticados, e daí que quando nós chegamos ao diagnóstico, muitas vezes é através das complicações, não é? Quantas vezes é um doente que entra com um infarto ou com um AVC, e aí é que se faz o diagnóstico de diabetes, quando ele certamente já é diabético há muito mais anos, simplesmente não o sabia. Ou seja, eu acho que para sistematizar, de facto, são duas doenças que devidamente controladas e compensadas poderá dar-se ao indivíduo uma ótima qualidade de vida, mas na verdade, como digo, a vantagem é que conseguem ser os dois tratados pelo mesmo especialista, que é bom, a endocrinologia consegue gerir muito bem estes dois tipos de patologias, embora de facto o prognóstico das duas patologias não seja idêntico. No hipotireoidismo, se já sabemos que o doente tem doença da tireoide, porque uma questão também muito pouco consensual é se está ou não adequado o rastreio da função tireoideia à população geral, e inclusive à população diabética, ou seja, não está. Para já não há evidência, apesar da patologia da disfunção tireoideia, o hipotireoidismo afeta cerca de 2% da população, o hipotireoidismo subclínico pode ir até 10% da população, não é raro, mas mesmo assim, em termos de estudos de custo e efetividade, não parece estar indicado um rastreio de doentes sem clínica. Dito isto, como já vimos, o hipotireoidismo tem uma clínica às vezes tão subtil e tão inespecífica que, se nós por acaso pensarmos no hipotireoidismo como causa da clínica do nosso doente, aí sim fará toda a indicação rastrear. E rastrear, eu diria que é o passo mais importante, porque é com o rastreio que se diagnostica, e depois de diagnosticar é só tratar, que eu diria que é o lado mais fácil do hipotireoidismo. Às vezes é mais difícil, diagnosticar-lo a tempo e de facto a percebermos que esta clínica tem um responsável que nem sempre é o mais óbvio. As duas doenças, ninguém sabe se elas estão de facto relacionadas ou não. Há alguns estudos, inclusivamente há uma meta-análise de 2015 que diz que tanto os doentes diabéticos têm mais risco de hipotireoidismo subclínico, como vice-versa. Os doentes com hipotireoidismo subclínico também podem ter mais risco de diabetes. E mais do que isso, não só mais risco de diabetes, como mais risco de complicações. Agora, estamos a falar de duas patologias que são muitíssimo frequentes na nossa população. Há poucos estudos, os estudos são estudos relativamente pequenos, não têm grande, não diria, não tem grande robustez científica, e nem sempre, e de facto não há uma causa, não é uma ligação direta de prevalências. Dito isto, são duas patologias muitíssimo frequentes que eu acho que devem ser devidamente diagnosticadas e adequadamente tratadas tão cedo quanto possível.